Irmãos, hoje nós vamos iniciar uma exposição, um pequeno livro da Bíblia. Ele não tem nem capítulo. É a carta de Judas. Os irmãos abram essa carta lá antes do livro de Apocalipse. Nós vamos fazer uma exposição da carta de Judas, que, pela graça de Deus, eu ia falar sobre os heróis da fé, como eu falei quarta-feira, mas graças a Deus deu para me adiantar. Eu estava sempre com desejo de trazer e compartilhar com os irmãos essas verdades aqui contidas na carta de Judas. E os irmãos deixem aberto aí essa carta e vamos ler apenas o primeiro e o segundo versículo, que nos diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Meus amados irmãos, a carta de Judas é um documento, podemos assim dizer, pouco lido e conhecido por parte de muitos cristãos. Quem já leu aqui a carta de Judas? Graças a Deus, não é? Daí, amados, a importância de uma pergunta: por que nós devemos estudar a carta de Judas? Uma carta tão pequenina, não tem nem versículo, não tem nem capítulo, melhor dizendo. São apenas 25 versículos. Meus amados irmãos, nós devemos estudar a carta de Judas porque cremos que uma epístola escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus torna-se um documento, uma confissão de fé para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma epístola também é um sermão escrito, ou seja, a palavra de Deus registrada, a fim de que todos leiam, entendam, mas também seja exposta, seja explicada aos corações dos filhos de Deus. Pois nós cremos e nós confessamos que toda a Escritura, toda mesmo, é inspirada por Deus para ser conhecida e vivida pelo povo de Deus. Amados irmãos, nós somos uma geração privilegiada. Eu preparando aqui essa mensagem, essa primeira mensagem, e lembrando como nós somos privilegiados, amados. Nós temos 39 livros do Antigo Testamento escritos para nós meditarmos, buscarmos a Deus. Nós temos mais 27 livros no Novo Testamento, todos escritos, para que nós possamos ler, meditar, todos bem agrupados. Mas, meus irmãos, por que é importante nós estudarmos, meditarmos e expormos e trazermos lições na epístola de Judas? Pare comigo e pense, amados irmãos. Na época de Judas, não havia esses livros que nós temos aqui em mãos, todos bem selecionados, agrupados como nós temos. Por isso que é importante nós estudarmos também a carta de Judas, pois esta carta, ela era lida, ela era exposta às igrejas, aos cristãos da sua época, para que eles pudessem o quê? Conhecer cada vez mais a doutrina de Cristo, os ensinamentos que Cristo deixou para a sua igreja.
E quando nós olhamos essa carta aqui de Judas, amados, o propósito da carta é de caráter exortativo e apologético. A maior parte da carta, se você observar, quando nós lemos esses 2 versículos, né, nós vamos ver um tema para esses 2 versículos que nós vamos ter nessa primeira lição. Mas quando chega do versículo 3 ao versículo 25, é uma ardorosa apologética contra os hereges que estavam se infiltrando na igreja do Senhor Jesus Cristo. Falsos mestres, falsos cristãos, estavam se infiltrando na igreja, estavam difamando, estavam atacando a fé cristã, que nesta carta Judas vai apontar um conjunto de doutrinas bíblicas que compõem aquilo que os cristãos verdadeiros devem continuar crendo, devem continuar defendendo com todo o empenho e com todo fervor. Os cristãos, amados, aqui, quando era exposta essas cartas chamadas epístolas gerais, as epístolas paulinas nas igrejas e todos os demais documentos inspirados pelo Espírito Santo, aqueles que Deus escolheu para serem expostos, lidos e explicados na igreja, receberam não apenas um belo ensinamento, mas os cristãos verdadeiros receberam algo que foi designado com exclusividade para ser exposto, explicado aos santos. Veja o que é que diz aí o versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me, olha só, convosco, exortando-vos o quê? A batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue a quem? Aos santos. Então, amados, essa carta aqui, principalmente a de Judas, ele diz que ele se viu obrigado a se corresponder com esses irmãos, por meio desta carta, que esses irmãos são privilegiados. São os santos de Deus, que Deus separou, os tirou deste mundo, escrevendo assim para eles, para que eles batalhassem, né, diligentemente pela fé. E esta carta foi dirigida primeiramente a quem? Aos santos, aos crentes que foram separados por Deus. Meus irmãos, podemos entender que por esta fé, que, segundo Judas aqui escreve, são um conjunto de todas as doutrinas compostas nas Escrituras, devemos batalhar diligentemente contra os falsos mestres que se espalham ensinando doutrinas falsas nas igrejas, e Judas vem alertar os cristãos a defenderem esta fé, este conjunto de doutrina que é a palavra de Deus. E isto, amados irmãos, por isso que muitas das vezes muitos cristãos não têm interesse de ler a carta de Judas. Mas, meus irmãos, quando nós vamos começar várias mensagens aqui no livro de Judas, e nós vamos ver como esta carta de Judas, ela é atual também para os nossos dias, como foi para todos os tempos, porque a palavra de Deus, ela não envelhece, ela sempre foi e ela sempre será atual para todas as épocas. Então,
A primeira exposição que eu quero fazer aqui, na carta de Judas, tem o seguinte tema: nossa identidade em Cristo. Nossa identidade em Cristo. E nós vamos ver, com base no versículo 1 e o versículo 2, 3 tópicos. O primeiro deles, nós vamos ver a identidade do autor da carta, nós vamos ver o destino da mensagem que está composta na carta e o conteúdo da mensagem da carta. Então vamos ver por partes. Primeiramente, a identidade do autor da carta. Versículo 1, parte A. Veja o que é que Judas vai dizer. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Judas aqui inicia a sua carta dizendo que ele era servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Meus amados irmãos, Judas, o autor, ele se declarou como servo. A palavra no original servo é doloi, que quer dizer escravo. Judas, podemos dizer, escravo de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, declarar-se servo de Jesus Cristo indica que o seu chamado foi conferido por Jesus Cristo. Declarar-se servo de Jesus Cristo indica também que Judas não vai começar a fazer mais a sua vontade, mas vai fazer a vontade agora do seu Senhor. Declarar-se servo de Jesus Cristo, amados, implica dizer que agora Judas, ele pertence totalmente a Cristo, de corpo e alma. Em outras palavras, Judas inicia a sua carta aqui dizendo que ele agora tem um dono, e esse dono é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o dono de Judas. Meus amados irmãos, somos chamados, amados, segundo Judas, a pertencermos a Cristo. Aquele que é salvo e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, ele agora pertence a Cristo, porque dentro dele habita o Espírito Santo de Deus. Quando nós passamos a pertencer a Cristo, devemos servir a Ele e tão somente a Ele em primeiro lugar em nossas vidas. E Judas, certamente, amados, ele tinha um profundo conhecimento de quem era Jesus Cristo, ao se identificar aqui como servo, como escravo de Cristo. Ele sabia que não pertencia mais a si mesmo, mas ele pertencia a Cristo, pois o Espírito Santo habitava dentro dele e ele sabia que agora ele pertencia a Cristo de corpo e alma. Foi isso que Cristo, ou melhor, Paulo escreve lá em 1 Coríntios 6,19. Quando os cristãos lá da igreja de Corinto estavam achando que o que bastava era o Espírito, a carne para nada aproveitava, estavam entendendo errado e podiam fazer o que quisesse com o seu corpo, o Espírito era que valia. Paulo vem corrigir os crentes de Corinto e diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo agora
é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois mais de vós mesmo. Agora, pois, glorificai a Cristo, não só no Espírito, mas também com os vossos corpos. Irmãos, todo cristão precisa entender esta grande verdade. Eu, meu amado e minha amada, eu, você, nós não pertencemos mais a nós mesmos. Às vezes enchemos a boca e dizemos: fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. E às vezes queremos fazer dos nossos corpos como que nós mandássemos em nós mesmos. Se nós fomos comprados como nós professamos, nós devemos também testemunhar com o nosso comportamento, quer por palavra, quer por atitude, quer pelo nosso corpo, que agora nós fomos comprados mesmo, nós pertencemos a Cristo. Aqueles que foram comprados servem a Cristo como servos e pertencem a Ele em toda a sua totalidade. Mas Judas diz que ele era irmão de Tiago. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Quem era esse Tiago? Maria teve outros filhos com seu esposo José. E as Escrituras nos dizem que os irmãos de Jesus, quando ele estava exercendo seu ministério terreno, os seus próprios irmãos não criam nele. Se converteram a Jesus Cristo após a ressurreição de Jesus Cristo. Veja o que é que diz aí nas Escrituras, amados. Abram aí, Mateus 13, 55. Mateus 13, 55. Que diz assim, Mateus 13, 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, além, não é, de Judas e Tiago, tinha mais dois irmãos, pelo menos homens, José e Simão. E diz ainda no 56, não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Mostrando-nos assim, que Maria teve ainda 4 filhos homens, mais outras filhas, não está dizendo quantas, são irmãs. Mas o que nos importa aqui, onde eu quero trazer, é que Maria teve outros filhos com seu esposo José. Mas esses irmãos de Jesus, quanto ao seu ministério terreno ele estava exercendo aqui, eles não criam em Jesus. Abram comigo aí João capítulo 7. João capítulo 7. João 7, versículo 5. Que diz assim: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele,
Se você ler todo o capítulo, aqui no início do capítulo 7, os irmãos de Jesus chegam para que ele se manifestasse. Se manifesta logo e mostra quem tu és. E Jesus vai dizer que o tempo dele ainda não havia chegado, pois os seus próprios irmãos não criam ainda neles. Mas esses irmãos de Jesus, as Escrituras Sagradas dizem que eles se converteram depois da ressurreição de Jesus Cristo. Abram comigo aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Quando Jesus manda que eles esperassem em Jerusalém, no dia de Pentecostes, para o cumprimento da descida do Espírito Santo, que diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Vai mostrar no versículo 13, todos os apóstolos, e diz, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, amados, Paulo vai falar também que Tiago depois foi visto por ele, não é? Que é o irmão de Jesus, que escreveu também a carta, segundo escreveu Tiago, não é? E nós podemos ver aqui, amados, onde eu quero chegar. Vejam só, amados, Judas, a humildade de Judas, a transparência de Judas. Judas poderia aqui no início de sua carta dizer assim, olha, eu sou Judas, irmão de Tiago, viu? Nós somos irmãos de Jesus. E Tiago, lá em Gálatas capítulo 2, diz que Tiago, irmão de Jesus, era considerado como uma das colunas da igreja em Jerusalém. Mas Judas aqui, ao iniciar a sua carta, ele não tira proveito disto. Ele apenas se identifica como servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ele poderia muito se identificar aqui e dizer, eu sou Judas, irmão de Tiago, coluna da igreja lá em Jerusalém, e ainda, irmão de Jesus. Mas Judas não faz isso. Ele não se identifica nem como irmão de Jesus, e sim como servo. Irmãos, aqui está a verdadeira humildade. Judas é humilde o suficiente e se declara irmão de Tiago. Ambos eram irmãos de Jesus, mas ele não coloca aqui no início da carta. Que nós, amados irmãos, tenhamos esta mesma perspectiva em nossas vidas. A responsabilidade de Judas, a responsabilidade também de Tiago. Nós não vemos esses homens com soberba. Conviveram toda a sua vida ao lado de Jesus, cresceram juntos vendo Jesus. Por isso, amados, segundo as Escrituras, quanto mais alguém recebe um cargo elevado do Senhor Jesus Cristo, mais humilde ele se torna, ou ela também se torna. As funções, amados, que Deus nos concede como servos e servas do Senhor, deve trazer para nós grande alegria, grande privilégio, mas devemos ter também uma santa humildade e reconhecermos que nós não passamos apenas de servos e servas do Senhor Jesus Cristo, escravos e escravas de Cristo. Isto é maravilhoso.
Porque, segundo as Escrituras, lá em Isaías, ele não divide a sua glória com ninguém. Então, a identidade do autor da carta: Judas, servo de Jesus Cristo. Como também todos nós que pertencemos, que confessamos a Cristo, todos nós somos servos, não pertencemos mais a nós mesmos. Devemos designar todo o trabalho de Deus, praticar todo o trabalho de Deus com santa humildade, reconhecendo a nossa posição de servos. Então fica aqui, amados, essa primeira verdade aqui revelada na carta de Judas. Todos nós que servimos a Jesus, pertencemos a Ele. Desenvolvamos com amor, com alegria, com gratidão tudo aquilo que Ele requer da minha vida e da sua vida. Isto é um grande privilégio, mas também uma tamanha responsabilidade. Mas em segundo lugar, o destino da mensagem está aí na parte B do versículo 1, que ele vai dizer: aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então, o destino da mensagem, quem são? Para quem são? Aos chamados, aos amados e aos guardados em Jesus Cristo. Então, esta carta aqui, amados, é para a igreja, é para os santos, para os eleitos de Deus, para os fiéis que continuam perseverando na fé. Paulo, ou melhor, Judas vai dizer aqui que o destino desta carta aqui, a mensagem desta carta, são aos cristãos que foram chamados, aos cristãos que foram amados, aos cristãos que estão sendo preservados por Deus. Eu acho maravilhoso, amados, que aqui na carta de Judas, ele sempre vai usar tríades. Pode olhar, aqui logo no início nós vimos Judas, ele vai dizer servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, já usa uma tríade. Aqui na segunda parte do versículo 1, ele vai usar outra tríade: aos chamados, aos amados e guardados em Jesus Cristo. O texto afirma que os verdadeiros cristãos são chamados por Deus de forma soberana. E segundo as Escrituras, amados, chamar indica um chamado interno ou eficaz. Deus, quando age poderosamente na vida de alguém, Ele já designou este ato antes da fundação do mundo. Existe o chamado externo de Deus, que é resistível. E eu estava preparando esta mensagem e tomei para mim o seguinte: eu resisti várias vezes o chamado do Evangelho. Várias vezes alguém pregou o Evangelho e eu dizia: eu nunca vou ser um crente na minha vida. Mas no dia que Deus agiu de forma eficaz internamente, eu não pude resistir. Por isso que Jesus Cristo manda que nós devemos o quê? Pregar o Evangelho. Há muitos eleitos de Deus aí no mundo. Podem até estar resistindo por um tempo o chamado de Deus. Mas quando Deus quiser agir de forma eficaz internamente nos seus corações, não resistirão ao chamado
de Deus. Foi o que Paulo disse lá em Gálatas 1, 15 e 16. Veja o que é que ele diz. Abram aí, Gálatas capítulo 1, versículo 15. O chamado de Deus, amados, foi mesmo antes de nós nascermos. Por isso que nós não devemos deixar de pregar o Evangelho, a tempo e fora de tempo. Tem os eleitos de Deus, talvez na primeira mensagem, na segunda, pode passar um tempo depois, e aquilo ali ficar lá no seu coração, mas depois Deus pode chamar ele de forma eficaz e ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu pelo apóstolo Paulo. Veja o que é que diz Gálatas 1, 15 e 16. Diz: quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pelo quê? Pela sua graça, aprove, olha só, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. E nós sabemos muito bem, amados, como foi a conversão de Paulo. Paulo resistiu o chamado do Evangelho até um dia que ele teve o encontro com Cristo e não pôde mais resistir. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor, a quem persigo? Dura coisa, Saulo, é recalcitrar contra os aguilhões. Você resistiu até agora, Saulo, mas agora você não vai mais resistir. E Saulo, depois que ouve a voz do Senhor, Deus falou profundamente no seu coração, ele disse: Senhor, que queres que eu faça? Meu irmão, isso é profundo. Ele disse: vai para Damasco, lá na rua direita, que eu vou te dizer o que tu deves fazer. E nós sabemos que Saulo, daquele momento em diante, ele ficou cego. E Ananias de Damasco, um servo de Deus, chega lá e Deus envia para o encontro de Saulo. E quando chega lá, Saulo está agora orando. E o que foi isso? O chamado eficaz da graça de Deus. Saulo resistiu o chamado de Deus até um ponto que ele foi capaz até de permitir na morte dos cristãos. Mas no dia que Deus agiu de forma eficaz internamente no coração de Saulo, assim como no meu e no seu coração, ninguém poderá resistir ao chamado da graça. Por isso que Judas diz: aos chamados. Por isso, amados, nós devemos crer que nós somos cristãos chamados desde os tempos eternos. Os decretos eternos de Deus, Deus já havia decretado que haveria o dia em que chamaria a mim e a você de forma interna, eficaz, e eu e você não poderíamos resistir. Creio que tem muitos aqui e nunca passou pela mente deles de serem chamados hoje de crentes. Alguém quando pregava: eu quero saber disso, rapaz, eu não quero saber de coisa de crente não, eu nunca vou ser um crente na minha vida, eu nasci no catolicismo, vou morrer no catolicismo. O próprio que vos fala, meus irmãos, dizia isso. O destino da mensagem são para os chamados, mas também para os amados em Cristo Jesus.
Judas aqui afirma aos chamados e amados em Deus. A Bíblia diz, amados, Cristo nos amou eternamente, quando ainda estávamos distante deles. Jeremias 31:3. De longe me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Isso dizendo para o povo da antiga aliança. E também se aplica a mim e à sua vida. Estávamos distantes de Deus. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu atraí você para mim. Deus prova o seu amor conosco. Diz Romanos 5:8, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo nos amou de tal forma que morreu por mim e por você. Por isso que Judas chama de amados de Deus. Irmãos, você já parou para pensar assim, olha, Deus me ama verdadeiramente. Você já parou para pensar como isto é profundo? Deus, nós somos amados em Deus. Não tem quem faça apartar o amor de Deus da minha e da sua vida. E Cristo afirma isso lá em João 13:1, quando diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Um amor eterno. Se Ele já nos amou antes da fundação do mundo, Ele vai continuar nos amando, e não tem quem possa tirar o amor de Deus, segundo Paulo diz, que foi derramado em nossos corações. Então, amados, glorifiquemos esse Deus. Nós somos chamados de forma soberana, eletiva por Deus. Deus nos ama verdadeiramente, amados. O Deus da Bíblia é o Deus da verdade. Isso não é conversinha de ninguém, não. É Deus único e verdadeiro que está dizendo para mim e para você na sua palavra. Ele nos ama. E além de nos amar, nós estamos guardados em Jesus Cristo. Guardados em Jesus Cristo. Judas aqui afirma que nós somos guardados por Deus em Jesus Cristo. Irmãos, guardar aqui no original, eu estava observando, significa conservar como se faz com alimentos salgados. Não vai deteriorar. Vai estar guardado. Nós estamos guardados em Cristo Jesus. Você quer ver uma verdade? Voltem aí. Abram aí, Colossenses. Colossenses capítulo 3. Versículo 1 ao versículo 4. Olha o que é que Paulo vai dizer. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo,
buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olha só, porque o quê? Morrestes. E a vossa vida está onde? Oculta juntamente com Cristo em quem? Em Deus. E o que é isso? Guardados. Nossa vida está oculta, guardada em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em quê? Em glória. Deus, olha que maravilha aqui, Judas. Deus, Ele nos chamou, está já desde na eternidade passada, podemos assim dizer, antes que houvesse mundo. Ele nos chamou no tempo determinado por Ele, de forma eficaz, e nós estamos guardados em Cristo, nossa vida está oculta em Deus, em Jesus Cristo e em Deus, para tão somente quando o quê? Quando Cristo se manifestar em glória, nós sermos manifestados em glória junto com Ele. Irmãos, isto aqui é uma mensagem maravilhosa, amados. Isso aqui nos traz conforto, nos traz descanso, nos dá alegria, nos dá prazer de perseverar, de mortificar a nossa velha carne, de vivermos de forma submissa àquele que por nós tudo entregou. Isso é o que nos dá prazer, amados. Eu pergunto, amados, nós estamos mesmo valorizando o nome de cristão, amados? Será que nós temos a mente tranquila, a consciência tranquila diante de Deus? Que estamos prosseguindo em conhecer mais e mais ao Senhor Jesus Cristo, nos preparando para este grande dia, esta grande manifestação, quando juntos seremos manifestados junto com Cristo em glória? Por isso que Paulo diz, amados, pensai nas coisas lá do alto. As terrenas daqui, não daqui são aqui do mundo. Isso não é você se isolar. Você deve viver, meus amados, devemos viver, amados. Mas não com a mente aqui, com os pés aqui, a Bíblia na mão e a nossa mente lá no alto. Onde Cristo vive, está nos esperando. Isto eu aprendi com o pastor Armando, na classe de catecúmenos. O crente verdadeiro está com os pés aqui neste mundo, com a Bíblia debaixo dos braços, mas com a sua mente voltada lá para o alto. Nunca esquecendo disso. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos. A Bíblia está repleta de exemplos que homens deixaram um bom testemunho, mas a mente deles era voltada lá para um dia estarem junto com Cristo. E conosco não pode ser diferente. Nós vamos passar, amados. Essa geração de agora, daqui a 20, 30 anos, eu não estarei nem mais aqui, daqui a 30 anos ou 20 anos. Espero, segundo a vontade de Deus, se com menos também Ele me chamar, eu vou dar glória a Deus. Mas nós vamos passar. A nossa vida, diz a Bíblia, é como uma neblina. Vem, molha, evapora-se e vai. Então, amados, segundo ponto, nós vimos a identidade do autor da carta, nós vimos o destino da mensagem da carta, que são os santos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e o conteúdo da mensagem para a igreja.
o evangelho da graça. Versículo 2, ele diz: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam o quê? Multiplicados. Amados, esta é a mensagem da graça de Deus. Por quê, pastor? Por causa da graça de Deus, Deus continua misericordioso conosco. Misericórdia indica que Deus não dá o que merecemos, que é a condenação. A misericórdia de Deus, Ele nos perdoa, pois a Bíblia diz lá em Hebreus 8:12 o seguinte: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei deles. Isto para o povo da aliança. Isto é misericórdia. Lamentações diz também que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim para o seu povo, pois elas renovam-se a cada manhã. Deus, Ele nos chamou pelo evangelho da graça, pois misericórdia só existe com a graça de Deus. Mas por causa da graça de Deus, do evangelho da graça, Deus nos trouxe a verdadeira paz. A misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. A palavra paz no original é eirene. Significa bem-estar interno, espiritual, no coração, em todo o nosso ser. A paz que Jesus Cristo oferece excede todo o entendimento humano. A paz que Jesus Cristo oferece é fruto da justificação pela fé na minha e na sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é a nossa paz. Ele traz bem-estar interno dentro de nós. Ele traz bem-estar espiritual dentro de nós. E esta paz toma conta de todo o nosso ser. Misericórdia, paz e amor, fruto do evangelho da graça. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Olha a saudação, amados, que Judas faz. Ele deseja, ele saúda a todos, os amados, os chamados, os guardados, que a misericórdia de Deus, a paz de Deus e o amor de Deus sejam multiplicados em suas vidas. Isto é que é uma saudação sincera, amados. Não é errado você dizer: meu irmão, minha irmã, a misericórdia de Deus. Agora você saber o que você está falando. A misericórdia de Deus, meu irmão, a paz de Deus, o amor de Deus seja multiplicado em vossa vida. Não tenha vergonha não. Agora entenda o que você está pronunciando. Deus demonstrou grande amor por nós.
O amor de Deus, diz Romanos 5,5. Abram comigo esse texto para fazer uma observação para com os irmãos. Romanos 5,5. Já estou concluindo, irmãos. Paulo vai dizer: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Observe aí, amados, que o amor de Deus não foi no passado, não está no passado, o verbo está no presente. É derramado. Todo instante, a cada momento, Deus derrama o seu amor no meu e no seu coração. Nós não amamos como Deus manda que amemos uns aos outros por causa dos nossos pecados ainda que existem dentro de nós. Mas Deus, Ele derrama o seu amor todos os dias, como Ele derrama a sua misericórdia, como Ele derrama a sua paz todos os dias em nossos corações. Nós é que muitas vezes, talvez, por tantos cuidados e nos preocupam, nós não agradecemos a Deus por tudo isso e não desfrutamos deste amor com que Ele nos amou. Nós devemos também amar uns aos outros assim como Ele nos amou. Por isso que eu digo, amados, o crente verdadeiro, o nascido de Deus, nova criatura que está em Cristo Jesus, ele não ama porque não está vivendo conforme Deus requer que ele viva. Mas o amor é derramado, o amor é demonstrado, o amor de Deus é sentido na vida dos filhos e de filhas de Deus, chamados de novas criaturas. Nós é que devemos ter uma santa humildade, nos derramarmos aos pés do Senhor, termos tempo para estarmos nos quebrantando aos pés do Senhor, nos nossos lares, orando, meditando, clamando a Deus, termos uma vida íntima com Ele, porque, irmãos, vamos ser sinceros, nós gastamos muito pouco tempo com Deus. Às vezes, amados, nós passamos 90 ou 100 minutos, eu vou dar só um exemplo aqui, viu? 90 ou 100 minutos vendo um jogo de futebol. Não estou dizendo que você não deva assistir jogo de futebol não, viu? Assiste, mas com os deveres também cristãos, exerça também. Você já pensou, se todos os dias eu e você tivéssemos 100 minutos orando, meditando, jejuando diante de Deus, tendo fome de Deus, porque eu tenho certeza, amados, que quem gosta de futebol, se todos os dias tiver um jogo de futebol, ele assiste, ele gasta 90 minutos assistindo uma partida de futebol. Eu estou mentindo, irmãos? Não é pecado assistir futebol não, viu? Mas saiba dividir o tempo. Não faça como um irmão que disse assim: olha, está escrito na Bíblia, nem assista jogo de futebol, nem jogue bola, porque disse parabola, para dizer parábola. Um irmão leu errado, disse que parábola era parabola. Jesus está mandando parabola. Não é errado você jogar, não é errado você assistir uma partida de futebol. Agora saiba dividir. O tempo de Deus é tempo de Deus, o tempo nosso é o nosso tempo, e devemos desfrutar do tempo que Deus dá a mim e a você
para nós nos prostrarmos, termos fome de Deus, nos alimentarmos com o maná que desce do céu, que é Jesus Cristo. Então, amados, Judas aqui, ele mostra que o conteúdo da mensagem para a igreja é o evangelho da graça de Deus. E graças a Deus por isso, amados, que é o evangelho da graça, não é o evangelho das obras. Nós somos salvos pela graça, preparados para as boas obras que Deus preparou antes para que andássemos nelas. Até as obras que nós vamos praticar, Deus já prepara para que nós andemos nelas. Então, amados, eu finalizo esta primeira mensagem na carta de Judas dizendo o seguinte: nós vimos nessa mensagem, amados, que a carta de Judas foi uma carta apologética, ou seja, uma carta em defesa da fé. Deus usando homens para fazer essa defesa da fé. Nós observamos que o autor foi Judas, o destino da carta, a igreja, os santos, e o conteúdo da carta é o evangelho da graça de Deus. E nós que somos crentes, fica aqui uma aplicação. Deus quer usar a mim e a você para defendermos a fé e atacarmos os falsos ensinos, para ajudar a igreja a ficar com o ensino verdadeiro, o evangelho da graça de Deus. Nós somos chamados como igreja do Senhor Jesus Cristo para defender a verdadeira fé, combater os falsos ensinos e ajudar a igreja a ficar com o ensino verdadeiro, com o evangelho da graça de Deus. Que este sim é que salva o pecador.